O programa que você está assistindo pertence a uma minissérie intitulada Existe um Caminho Melhor e quer levá-lo a uma compreensão melhor de uma vida de trabalho transformada. Tanto eu como as pessoas que lecionam estes programas descobrimos que, de fato, há um caminho melhor que nos conduz pelas pressões e dilemas da vida moderna dos negócios. O mundo fala de um equilíbrio na vida de trabalho, mas nós descobrimos que a resposta não está tanto no equilíbrio quanto em buscar uma vida íntegra que nos é oferecida em Cristo. O segredo é permitir que Jesus Cristo tenha o primeiro lugar em tudo. Esta sessão continua o último episódio, 1.2, chamado ao trabalho. O chamado de Deus para o trabalho é uma jornada para a vida inteira, uma jornada de transformação de um nível de serviço ao outro. Isto requer um processo de transformação contínua. Este processo deve começar na nossa maneira de pensar e você nunca será capaz de agir de maneira diferenciada se não pensar de maneira diferenciada. Temos um vasto chão a percorrer neste assunto e vamos então passar para o apresentador desta sessão, o Sr. Bill Peters. Bem-vindos a este programa. Sou Bill Peters e moro no oeste da Inglaterra, onde com a minha esposa Carla eu toco uma agência imobiliária. Desde o começo, em 1986, nosso objetivo sempre foi demonstrar que existe uma conexão entre o reino de Deus e o que fazemos no trabalho. No último programa, Chamado ao Trabalho, vimos como nosso trabalho é uma parte do nosso chamado de Deus. Vimos como o trabalho abrange muito mais que um emprego remunerado. Em qualquer área, é servir cada dia à necessidade dos outros. Para muitos de nós, nossa experiência de trabalho está longe dessas verdades. O conceito de irmos ao nosso trabalho cada dia para administrar a criação de Deus simplesmente não entra na nossa cabeça. E esta de servir os outros, bem, isto não é a razão pela qual nós vamos trabalhar. Nós vamos, às vezes relutantes, porque temos que servir a Jesus. Por que então nosso trabalho é tão duro e estressante? Quando viviam no Egito, os israelitas provavelmente tiveram pensamentos semelhantes. Assim, o que podemos aprender da experiência deles e que nos pode ajudar hoje? Bem, voltemos ao início, em Gênesis 2 e ao paraíso. Aqui nós temos um quadro maravilhoso de Deus plantando o jardim do Éden e colocando nele o homem e a mulher. Estavam lá para guardá-lo e mantê-lo, para administrar o jardim. A produção deste jardim seria sua provisão. Ali, a vida era como foi idealizada, andando e trabalhando com Deus, cuidando do que ele tinha feito. Ainda é assim. Mas no próximo capítulo, a serpente, Satanás, com sucesso enganou a mulher e o homem, questionando a autoridade de Deus. O resultado era que desobediência e independência entraram no homem. A consequência nós podemos ler em Gênesis 3. 3 coisas aconteceram na queda. Primeiro, a separação de Deus. O homem e a mulher foram excluídos do jardim. Segundo, a terra se tornou maldita. Finalmente, o trabalho se tornou difícil e uma labuta frustrante. Começamos assim com um quadro maravilhoso do trabalho, sendo algo feito de mão em mão com o Criador deste mundo. Mas então, pelo primeiro pecado e consequente maldição, toda a natureza do trabalho mudou catastroficamente. Se nos movemos adiante pelas gerações, chegamos aos israelitas no Egito. A maldição tornou seu efeito máximo quando se tornaram escravos dos egípcios. Seu trabalho se tornara uma labuta difícil. Não havia alegria neles, e a situação deles se tornou algo bem distante do que Deus planejara inicialmente. Mas Deus não mudou seus planos. Ainda tinha uma terra prometida para eles, um lugar onde poderiam se alegrar no trabalho e usufruí-lo. Escutem isso. A terra da qual vocês vão tomar posse não é como a do Egito, de onde vocês vieram e onde plantavam as sementes e tinham que fazer a irrigação a pé, como numa horta. Mas a terra em que vocês, atravessando o Jordão, vão entrar para dela tomar posse, é terra de montes e vales,
que bebe chuva do céu. É uma terra da qual o Senhor, o seu Deus, cuida. Os olhos do Senhor, o seu Deus, estão sempre sobre ela, do início ao fim do ano. Vejam a diferença. Na escravidão, a terra é cultivada pelo esforço próprio, pelo suor do seu rosto. Mas na liberdade, a terra é cultivada pela parceria entre nosso esforço e a provisão divina. Mas antes que os israelitas pudessem entrar na terra prometida, eles tiveram que empreender uma jornada. Por quê? Bem, é um passo enorme entre escravidão e liberdade. Para sair de um lugar confinado, limitado a um lugar com oportunidades ilimitadas, requer uma mudança de mentalidade enorme. É o que acontece um pouco conosco hoje. Por gerações, nossos antepassados encararam o trabalho como um modo apropriado para providenciar para si e seus familiares. Eles trabalhavam para ganhar dinheiro para colocar comida na mesa. Muitas vezes pensamos do mesmo modo. Alguém disse que escravidão é quando trabalhamos para nossas necessidades, ao invés de servir aquele que atende nossas necessidades. É esta mentalidade que nos mantém sob maldição. Nos acostumamos a semear nossa semente e irrigar com nossos pés, trabalhando em nossa força e entendimento independentes. Deus quer nos levar a uma terra que bebe água da chuva dos céus, um lugar que permite Deus trabalhar através de nós, como os israelitas, para entrar na terra prometida, vida de trabalho transformada. Precisamos embarcar numa jornada de aprendizado na confiança e na obediência. Para fazer as coisas do jeito de Deus, precisamos pensar do jeito de Deus. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso significa mudar a maneira em que pensamos sobre as coisas. Jesus disse: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Primeiro, escutar a vontade de Deus sobre uma situação, e depois, precisamos colocar em prática. Isto fará com que nosso trabalho tenha um propósito e resista às tempestades da vida. Minha esposa e eu começamos uma agência imobiliária em 1986. Durante os anos seguintes, o mercado de propriedades bombou, mas em setembro de 1988 ele quebrou de repente. Perdemos milhares de libras nos negócios em apenas uma semana. Arrasado, me voltei para Deus e gritei: "Senhor, o que está acontecendo?" A resposta foi imediata e quase audível. Você não pode esperar que seu negócio não seja afetado pelo que acontece no mundo se você usa a maneira que o mundo usa para tocar seus negócios. No ano seguinte àquele, Deus nos mostrou que a economia do reino é muito diferente da economia do mundo. Ele também nos mostrou que, estando nos negócios, estávamos numa guerra com as forças de Mamon. E o principal campo de batalha eram nossas mentes. A partir daquele tempo, sabíamos que se quiséssemos andar nos caminhos do reino, teríamos que pensar como o reino. Renovar nossas mentes é essencial para deixar nossa maneira antiga de viver, com suas ideias preconcebidas e pensando como o mundo pensa, para então entrar na terra prometida. Vamos ver então alguns obstáculos que encontraremos na nossa marcha rumo à terra prometida. A primeira é a divisão sagrado-profano. Como isto está tão arraigado, é provável que a maioria dos obstáculos ou mitos que enfrentaremos se originam desta divisão. Este obstáculo diz: minha fé não tem relevância para o meu trabalho. Eles são totalmente separados. Alguns dizem: passamos a semana no trabalho e ficamos sujos, então vamos à igreja no domingo para nos limpar, para na segunda-feira se sujar novamente. Este mito deriva de uma crença grega muito popular e diz que as partes físicas e espirituais são separadas. Ele nega que nossa fé tem relevância prática nas nossas vidas diárias. Também centra valor na parte espiritual da vida das pessoas, desvalorizando assim nosso trabalho.
No entanto, Jesus gastou a maioria de tempo útil de adulto trabalhando. Ele era carpinteiro. Então, o que a Bíblia ensina? No Velho Testamento existiam duas partes na vida das pessoas: as chamadas santas ou limpas e as chamadas não santas ou sujas. Certos dias eram santos como era o sábado. Certos lugares eram santos. Por exemplo, o Santo dos Santos no tabernáculo. Certos alimentos eram limpos. Só se podiam comer certos tipos de animais. Certas funções tinham caráter espiritual, como o sacerdócio. Por dedução, todas as outras coisas eram consideradas impuras. Hoje, podemos viver na bondade de uma nova aliança, que promete um novo modo de vida tornada possível pela morte de Jesus na cruz. Através de Jesus, todas as coisas foram reconciliadas com Deus, coisas na terra e nos céus. Há uma maneira de lidar e acabar com essa divisão sagrado-secular. Assim, não deveríamos compartimentalizar nossas vidas. Não devemos pautar nossas atividades em termos de importância para Deus. Todas são importantes e devem ser submissas a Deus. Efésios 2:10 diz: somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Não tem trabalho sagrado nem secular, apenas boas obras. Trabalho cristão em tempo integral é um mito. A não ser que façamos algo imoral ou ilegal, todos nós trabalhamos em tempo integral para Deus naquilo que fazemos. Estudante, universitário, construtor, mãe, assalariado, todos estão trabalhando para Deus. Quando eu vim ao Senhor, Deus me falou muito claramente para trabalhar no seu reino. Eu senti este chamado muito claro e nos meus pensamentos pensei que seria uma missionária ou uma evangelista e comecei a esperar pelo tempo em que Deus me chamaria ao ministério pleno. Esperei e nada aconteceu. Então, de repente, me casei com um empresário e isso era uma coisa que eu não esperava, porque minha expectativa era casar com um missionário ou pastor e ainda eu esperava para um chamado, uma missão para nós dois. Mas as portas que Deus nos abriu foram os negócios. Assim, tínhamos uma companhia juntos e começamos a trabalhar juntos no negócio. Passo a passo, eu comecei a entender que este era o chamado de Deus para mim, trabalhar no mercado para Ele. Claro que Deus precisou mudar a minha mentalidade, porque eu pensava que havia trabalho sagrado e trabalho profano. E o trabalho sagrado não poderia ser o dos negócios. Agora, Deus me mostrou que não há distinção entre trabalho santo e secular, e que posso servi-lo na vida empresarial. Eu posso servi-lo com orações e eu posso usar os dons de Deus na minha empresa, no meu trabalho cotidiano. Não somente na igreja, mas no meu ministério empresarial. Hoje estou trabalhando no ministério de tempo integral e essa é a minha adoração ao Senhor. E este é o meu culto a Deus no meu dia a dia. Agora eu entendo que missão é um bom chamado, mas não foi para mim. O chamado que Deus preparava para mim era do mercado de trabalho. Continuando, vamos explorar mais alguns poucos obstáculos decorrentes desta maneira de pensar sagrado-secular. Quem está no trabalho é amaldiçoado e os negócios são corruptos. Este pensamento diz que negócios são corruptos e fora da redenção. Deus não está interessado neles. O que resta é fazer o nosso melhor até que Jesus venha e nos leve. Será que a palavra confirma este pensamento? Mateus 5, de 13 a 16, diz: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, será jogado fora e pisado pelos homens.
Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar certo para iluminar a todos. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Éramos para ser sal e luz do mundo. Deus nos quer lá, no posto de trabalho, no mercado das nações, proclamando e demonstrando seu caráter e seu padrão. Deus não nos quer fora do mundo dos serviços, da indústria e do comércio. E você pode incluir governo e educação nisso daí. Pelo contrário, Ele nos quer bem no centro disso, sendo sal e luz, declarando seu reino que está chegando e demonstrando a sua realidade. Colossenses 3, 23 a 24 diz: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, para o Senhor, e não para os homens, pois receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Uma das maneiras de nos tornarmos sal e luz é sermos dignos de confiança, devotados e diligentes em tudo, procurando a excelência no modo de trabalharmos. Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon. O problema é que algumas traduções dizem: você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Mas Mamon e dinheiro são duas coisas diferentes. Mamon normalmente é saúde, riquezas, possessões dos quais derivam nossa segurança antes de depositá-las em Deus. Dinheiro por si só não é mamon, é apenas um recurso material. Mas ele pode se tornar mamon quando começamos a amá-lo. É por isso que o apóstolo Paulo escreveu em sua carta a Timóteo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro propriamente dito. O que mais Jesus disse sobre dinheiro? Bem, temos a parábola do administrador infiel em Lucas 16. Ela conclui nos versos 10 e 11 dizendo: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Nesta história, Jesus deixa claro que não devemos hesitar em fazer dinheiro. Pelo contrário, seremos julgados por quão bem administramos nosso dinheiro. Deus gostaria de aumentar os recursos que nos confia, inclusive o dinheiro. Assim que provarmos sermos dignos de confiança, nos encarregará mais para administrar. Mas nós não devemos ser servos do dinheiro. Ele é que é o nosso servo. É hora de resumirmos nossa fala. Primeiro, para que entremos na nossa própria terra prometida, Deus irá nos levar a uma jornada de transformação para livrar-nos da mentalidade de escravidão que adotamos através das gerações. O processo vai requerer nossa escolha e renovar nossa mente, nos alinhando com a verdade de Deus revelada nas Escrituras. Segundo, o objetivo de transformação no nosso pensar é o alinhamento das nossas mentes com os planos de Deus, aprendendo a confiar e a obedecê-lo. Terceiro, um dos maiores obstáculos é a adoção da mentalidade dividida em sacro e secular. Como vimos, isso pode surgir de diferentes maneiras. Gênesis 2,15 diz: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Embora pelo pecado o homem tenha sido separado de Deus, expulso do jardim e tenha mudado a natureza do trabalho, o plano original de Deus não mudou.
Colossenses 1:20 diz: foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as nos céus, trazendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Por Jesus, a restauração de todas as coisas se fez. Não há uma divisão entre sagrado e secular. Esta restauração inclui a natureza original do trabalho, mordomia ou administração da criação de Deus por conta e risco dele, em íntima relação com ele. Tudo isso nos leva ao resumo final. Faz tão parte da nossa fé essa mordomia em nome de Deus que seremos chamados a prestar conta dos recursos que nos forem confiados. Este é um assunto a ser levado com seriedade. Deixemo-nos maravilhar com as oportunidades ilimitadas que Deus nos dará assim que provarmos nossa fidelidade na mordomia. Em Romanos 12:2, somos exortados a não se conformar com o presente mundo, mas a ser transformados pela renovação da nossa mente, para que possamos cumprir a boa e perfeita vontade de Deus. Lembrem que isto é uma jornada para uma vida inteira. Depois, não temos a divisão de sagrado e mundano e o que o mundo consideraria secular. Por fim, devemos nos enxergar como mordomos das provisões de Deus que Ele nos confiou para servir outros. Relembremos que virá o dia em que todos nós prestaremos conta. Eu era diretor financeiro de uma companhia privada e esta empresa investiu uma soma muito grande para melhorar seus equipamentos. A condição financeira era muito apertada e, como diretor financeiro, era minha responsabilidade assegurar que a companhia estivesse bem e suprida de suas necessidades. Como emprestamos dinheiro para investir na melhora dos equipamentos, os juros eram altos e, no meu país, o custo da dívida naquela época era perto de 24% por ano. Isso é muito dinheiro. Como mordomo das finanças desta companhia, eu me acheguei diante de Deus. Senhor, a sua palavra diz em Isaías 28 que Ele nos dá sabedoria e entendimento de como fazer as coisas. Portanto, Senhor, me dê sabedoria. Estou trabalhando para uma companhia, mas a sua palavra diz que eu trabalho para o Senhor. Portanto, peço que me dê sabedoria. Me sinto pressionado, isso não é o seu desejo quando eu realizo meu trabalho. Assim, ele me deu sabedoria em termos de como reduzir os juros, e foi um pensamento muito interessante que apareceu na minha cabeça. Pensei nisso algumas vezes e finalmente liguei para os bancos e fiz minha proposta. Eles nunca haviam tido um pedido assim antes, e queriam tempo para checar a legalidade e me ligariam. De fato, ligaram e disseram que seria possível. Nunca fizemos antes, mas estamos dispostos a experimentar. Apresentei à diretoria e aos proprietários. Era uma companhia familiar. E eles disseram: bem, quem lhe contou isso teve uma ótima ideia. Respondi que eu fizera uma oração. Era minha responsabilidade. Orei e Deus me dera essa resposta. Bem, eles não eram cristãos e ficaram em silêncio profundo e disseram: oh! It was. And they're not Christians, so they went very silent and said, oh, anyway, that's fine. Estava tudo acertado. O banco de fato implementou este esquema que Deus derramou na minha mente, que reduziu os juros cerca de 45%. And that actually reduced our interest cost by about 45%. Com isso, eu fui capaz de fazer o meu trabalho com muito mais folga, porque o fluxo melhorou e a unção estava lá para entrar em ação. E a unção de Deus nos dá sabedoria para lidar com as situações do dia a dia. No último programa, vimos como o trabalho não era só um meio de ganharmos nosso sustento, mas um chamado de Deus. Neste programa, vimos que é necessário mudar nossa maneira de pensar, em particular, desfazendo a divisão sagrado e secular. No próximo programa, Transformando seu Trabalhar, veremos como nossa maneira de pensar transformada transformará nosso jeito de trabalhar. Antes do próximo programa, releia algumas das Escrituras e peça ao Espírito Santo para guiá-lo à verdade. A mais poderosa maneira de renovar nossas mentes é juntar o Espírito Santo e as verdades bíblicas. Lembre-se, uma mente renovada nos leva a uma vida de trabalho transformada.
No reino de Deus, tudo o que se faz é para a glória de Deus. Fazer dinheiro é um privilégio e podemos ser uma alegria para Deus, dependendo de como você distribui o que ganha. Deixe que Deus transforme seu pensar.